Olá, essa é a nossa segunda aula para este concurso da magistratura do Distrito Federal, em sua segunda fase. Muito prazer, meu nome é Vinícius Reis. Nós estamos aqui para trabalhar um tema muito relevante e muito provável de cobrança para esta segunda fase, que é o tema reincidência. O aprofundamento e detalhamento deste tema me levou, inclusive, a dividir a aula sobre reincidência em dois blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos trabalhar os efeitos da reincidência em relação à aplicação da pena. Ou seja, o juiz, ao proferir sentença condenatória, o que ele deve considerar acerca do instituto. É o que vamos fazer agora nessa primeira aula, analisar os efeitos quanto à aplicação da pena. Numa segunda aula, vamos analisar os efeitos da reincidência em relação ao processo penal e também à lei de execução penal. Ou seja, no âmbito do processo e durante a execução da pena, quais são as repercussões do instituto da reincidência. Então, inicialmente, o nosso tema agora, como aparece aí para você, é tratar dos efeitos da reincidência na aplicação da pena. E é preciso que você entenda de uma forma muito clara na sua mente o conceito de reincidência que está no artigo 63 do Código Penal. O que você vai perceber nessa nossa aula é que o nível de aprofundamento e detalhamento existe exatamente para que, nesta segunda fase, você possa se diferenciar dos concorrentes de maneira a colocar o máximo possível de informações densas na sua resposta. Numa segunda fase, é comum que, diante de uma pergunta feita pela banca examinadora, muitos candidatos sigam o mesmo direcionamento. No entanto, o que vai diferenciar um candidato com uma nota muito alta de um candidato com uma nota baixa naquela questão, naquela resposta, é exatamente o nível de detalhes, aprofundamento e, obviamente, o português bem escrito. Então, nós vamos para a redação do artigo 63 e você vai ver que dessa simples redação, que com certeza você já conhece, nós podemos extrair muita coisa acerca do Instituto da Reincidência. Olha o que diz o artigo 63 do Código Penal. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. A redação é simples, mas o que se extrai desta redação não é tão simples assim. O artigo 63 está dizendo para você que a reincidência ocorre quando o agente, tendo praticado o crime que nós vamos chamar de crime 1, é condenado por este crime, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e após o trânsito em julgado, vem a praticar um segundo crime, que vamos chamar de crime 2. Quando o juiz proferir sentença condenatória em relação a este crime 2, considerará a reincidência na aplicação da pena. E quando eu digo a aplicação da pena, não é simplesmente a consideração da reincidência como agravante genérica, que nós vamos ver, está lá no artigo 61 do Código Penal, como uma circunstância que sempre agrava a pena. No entanto, a reincidência é muito mais do que isso. As consequências, as repercussões desse reconhecimento poderão irradiar em relação a vários aspectos da sentença condenatória que nós vamos trabalhar. Então, num primeiro momento, já temos essa ideia de que, uma vez praticado o crime 1, tendo sido o agente condenado por este crime 1, com trânsito em julgado, e vindo a incidir novamente, isto é, a reincidir, este indivíduo, em relação à sentença relativa ao crime 2, será considerado como reincidente. Agora, perceba, dentro dessa ideia, nós podemos já dividir a reincidência em reincidência real e reincidência fixa. Qual é a diferença entre uma reincidência real e uma reincidência fixa? Vamos primeiro falar da reincidência real. Na reincidência real, o indivíduo, tendo sido condenado com trânsito em julgado, se submete a uma pena que, após todo o seu cumprimento, é extinta. A extinção da pena ocorre
e, portanto, depois que o indivíduo cumpre todo o processo pedagógico, que, em tese, a pena privativa de liberdade ou qualquer outra pena deveria induzir, esse indivíduo, mesmo tendo cumprido toda essa etapa, vem a reincidir, ou seja, vem a incidir novamente quanto a um novo delito. Sendo assim, o efeito da pena, que deveria ser o de dissuadir o indivíduo à prática de um crime futuro, não ocorreu de fato. O indivíduo, vindo então a praticar novo crime, ele agora será considerado como um reincidente real. O reincidente real é aquele em relação ao qual a pena aplicada quanto ao crime anterior e a pena executada quanto ao crime anterior não gerou o efeito de dissuadi-lo quanto à prática de um crime futuro. O Estado, portanto, foi incompetente em relação ao seu papel de reeducar. O indivíduo, então, é um reincidente real, conforme este conceito de reincidência real. A reincidência ficta, por sua vez, é aquela em que o indivíduo, tendo sido condenado com trânsito em julgado, iniciou o processo pedagógico de cumprimento da pena, ou sequer iniciou este processo pedagógico do cumprimento da pena, e, no entanto, veio a delinquir novamente. Perceba que não houve o exaurimento do cumprimento da pena, não houve a extinção dessa pena relativa ao crime 1. O indivíduo, então, vindo a delinquir, praticando o crime 2, após o trânsito em julgado da sentença relativa ao crime 1, será considerado como um reincidente ficto. É aquele que não completou o processo de cumprimento da pena, não completou aquele processo pedagógico que, em tese, deveria funcionar para dissuadir alguém a não praticar um crime futuro. Esse indivíduo não se submeteu a isso, é considerado, portanto, um reincidente ficto. Entendeu aí a diferença entre reincidente real e reincidente ficto? Diferença importante, extraindo já essa diferenciação do conceito do artigo 63 do Código Penal. Eu tenho ainda nesse artigo 63 que a sentença anterior, que será um requisito para uma futura reincidência, esta sentença pode ter sido proferida no Brasil ou no estrangeiro. Tendo sido proferida no estrangeiro, esta sentença, para ser um requisito para a futura reincidência, deverá ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Havendo, portanto, a homologação, a sentença está apta a gerar efeitos futuros para eventual reincidência, para o reconhecimento de uma reincidência numa sentença futura. Então, tanto a condenação no país quanto a condenação no estrangeiro poderão gerar reincidência. No entanto, lembre-se do que está na Lei de Contravenções Penais, no sentido de que a contravenção penal no estrangeiro não gera reincidência. Lembre-se disso. A contravenção penal no estrangeiro, mesmo que tenha havido sentença transitada em julgado, mesmo que esta sentença tenha sido homologada no Brasil para qualquer efeito, não haverá o efeito da reincidência quanto à contravenção penal praticada no estrangeiro. Aliás, não só o artigo 63 do Código Penal, mas também o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais te ensina acerca da reincidência. O artigo 7º da Lei de Contravenções Penais vai dizer o seguinte: verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil por motivo de contravenção. O que nós vamos extrair desse artigo 7º da Lei de Contravenções Penais? Vamos pensar o seguinte: o dispositivo é muito claro, no sentido de que aquele que praticou uma contravenção anterior, esse indivíduo, tendo sido condenado por sentença transitada em julgado e praticando uma contravenção, que vamos chamar de contravenção 2,
nesta sentença condenatória relativa à contravenção 2, ele será considerado como reincidente. Também será reincidente aquele que, uma vez praticando um crime anterior e sendo condenado com trânsito em julgado, venha praticar posteriormente uma contravenção penal. Ou seja, o crime anterior, ele é considerado para efeito de gerar uma reincidência futura, se o agente, neste futuro, pratica uma contravenção penal. No entanto, algo ficou esquecido, que é a situação em que o agente, tendo sido condenado anteriormente por uma contravenção penal e condenado com trânsito em julgado, vem futuramente a praticar um crime. Este indivíduo não será considerado como reincidente. Vinícius, por quê? Porque simplesmente não há previsão legal neste sentido. Logo, em consagração ao princípio da legalidade, não posso considerar como reincidente aquele que, tendo praticado uma contravenção penal anterior com trânsito em julgado, venha a praticar um crime futuro. O juiz, ao condenar esse indivíduo pelo crime, não poderá considerar esse indivíduo como reincidente. No entanto, a jurisprudência entende que a contravenção penal anterior serve para fins de maus antecedentes. Então, tome cuidado com isso. Tendo sido condenado por contravenção anterior e posteriormente praticando um crime, reincidente não pode ser, por falta de previsão legal. Pode, no entanto, ser considerado como um réu de maus antecedentes. Então, fica o resumo para você na tela. Praticou um crime e depois praticou um outro crime, reincidente. Praticou um crime e depois uma contravenção, reincidente. Praticou uma contravenção e praticou outra contravenção, reincidente também. Praticou contravenção mais crime, não gera reincidência, somente maus antecedentes. Compreendeu isso? Relembro mais uma vez, contravenção no estrangeiro não é apta a gerar reincidência. Só é apta a gerar reincidência a contravenção que ensejou sentença condenatória transitada em julgado no Brasil. Bacana isso? Legal. Agora, uma discussão importante, olha a pergunta que aparece para você na tela e que você certamente terá que abordar em eventual dissertação. A reincidência viola o princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato, ou ainda princípio também chamado de non bis in idem? Será que isso acontece? Essa é uma discussão muito importante. Os autores garantistas vão bater muito nessa tecla de que a reincidência violaria o princípio que veda a dupla incriminação pelo mesmo fato. E aí vamos entender, primeiramente, qual é o argumento dos autores garantistas, argumento capitaneado, inclusive, por Eugênio Raul Zaffaroni, no sentido de que, uma vez tendo sido condenado pelo crime anterior, o indivíduo já recebeu a reprimenda específica em relação àquele crime anterior. Se, no entanto, o fato de ter sido condenado por aquele crime irradia efeitos para um futuro em relação a um crime posterior que venha a ser praticado, estaremos considerando o fato anterior duas vezes, ou melhor, duas vezes para efeito de punição. Isto é, quanto à própria punição daquele delito, daquele crime 1, e ainda quanto à punição do crime 2. Isto é, o indivíduo estaria sendo punido duas vezes em relação ao crime 1, porque quando ocorre o agravamento da pena em relação ao crime 2, não é aquele crime 2 que está gerando o agravamento. O agravamento está ocorrendo em relação ao crime 1, pelo qual o indivíduo pode, inclusive, já ter cumprido toda a pena. Esse é o argumento garantista para se dizer que a reincidência viola o princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato ou non bis in idem. Entenderam aí?
A partir do momento em que eu incremento a pena relativa ao crime 2, não estou usando o fato 2, o crime 2, como motivo deste agravamento. Estou usando, sim, o crime 1, que é aquele que ensejou a reincidência, que trouxe o requisito para a reincidência, como o motivo para este agravamento, sendo possível, inclusive, que o indivíduo já tenha cumprido toda a pena relativa a este crime 1. Por isso, segundo a doutrina garantista, haveria violação ao princípio da vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato. Vinícius, mas esse princípio está consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro? Sim, está consagrado, porque o Estatuto de Roma, ele prevê a vedação ao non bis in idem, vedação ao bis in idem, no caso, ou seja, o princípio do ne bis in idem ou non bis in idem. Aí no artigo 20, como aparece para você na tela, olha o que diz o Estatuto de Roma em seu artigo 20. Salvo disposição contrária do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo tribunal por atos constitutivos de crimes pelos quais este já a tenha condenado ou absolvido. Nenhuma pessoa poderá ser julgada por outro tribunal por um crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenada ou absolvida pelo tribunal. Em linhas gerais, o Estatuto de Roma está dizendo para você que aquele que já foi condenado por um crime não pode ser julgado de novo por aquele crime. E no Instituto da Reincidência, conforme a doutrina garantista, aquele que responde pelo crime 2, tendo sua pena agravada em razão da reincidência, estaria novamente sendo apenado em relação àquele crime 1 que ele praticou. E isso seria uma violação ao princípio que veda a dupla incriminação pelo mesmo fato. Portanto, o non bis in idem está sim presente no ordenamento jurídico brasileiro. A discussão agora é: o STF considera a reincidência como violação ao princípio do non bis in idem? E aí nós temos posição do STF em repercussão geral. Isso é importante para você colocar na sua dissertação, que a posição do STF é em repercussão geral no recurso extraordinário 453000. O ministro Marco Aurélio foi o relator nesse caso, é um julgado já de 10 anos, veja, julgamento de 4 de abril de 2013, que aparece aí para você, e eu vou ler aí a parte final do que concluiu o STF, que disse o seguinte, ó: surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena, o inciso 1 do artigo 61 do Código Penal, no que prevê como agravante a reincidência. Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da ata da 12ª sessão administrativa do STF, realizada em 9 de dezembro de 2015. Olha só a argumentação. Eu não coloquei aqui a linhagem de argumento nos slides, mas eu vou falar para você aqui o que em tese foi discutido entre os ministros. Se haveria violação à individualização da pena no que tange à reincidência, se haveria violação ao princípio do non bis in idem, e o STF entendeu, primeiro, que não há violação ao princípio da individualização da pena, considerando que, ao se considerar a reincidência, as características individuais de cada condenado estão sendo levadas em conta, pois não se pode dar o mesmo tratamento ao indivíduo que, uma vez tendo sido submetido a uma pena anterior, não aprendeu com a lição, ou seja, o efeito pedagógico não foi efetivo em relação a ele, e ele, mesmo tendo passado por essa experiência da pena anterior, não se sentiu dissuadido em relação à prática de novos delitos e veio a delinquir novamente. Entende o STF que o grau de reprovabilidade desse indivíduo é maior como indivíduo e, portanto, deve ser agravada a pena em relação a ele. Não há violação ao non bis in idem, entende o STF, por quê? Porque o reconhecimento da reincidência se dá em razão da prática do segundo crime. Ele reincidiu em relação ao crime 2, ele incidiu novamente, tendo praticado o crime 2, e não é o crime 1 que está sendo levado em conta, e sim o crime 2, que
tem uma reprovabilidade maior, porque o indivíduo já tendo sido submetido a uma pena privativa de liberdade ou alguma outra pena anterior, veio a praticar o crime 2 e deve ser reprovado de uma forma mais gravosa em razão desta segunda conduta. Portanto, o STF, em repercussão geral, entende que o Instituto da Reincidência está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, não havendo, segundo o Supremo, violação ao princípio do non bis in idem. Então, uma questão muito importante aí acerca da reincidência, entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora trabalhar com a questão do prazo depurador. Se, de um lado, o Supremo entende que a reincidência é constitucional, de outro lado, a lei não considera o efeito da reincidência para sempre. Isso, inclusive, está adequado à vedação constitucional às penas perpétuas. Vamos considerar a reincidência como um instituto que tem um efeito limitado no tempo. E o artigo 64 do Código Penal vai trazer esta limitação. Então, para efeito de reincidência, aí vem o inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Portanto, quando falamos da reincidência, estamos falando aí de um instituto que tem um prazo depurador, que é esse prazo de 5 anos, e que precisamos também entender o que significa esse prazo de 5 anos. Veja que quando o indivíduo termina de cumprir a pena, seja esta pena de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, uma vez declarada extinta a pena, uma vez ocorrendo a extinção da pena, nos próximos 5 anos, se vier a cometer novo delito, será considerado como reincidente. Então, veja, ele foi condenado pelo crime anterior a 10 anos de reclusão, cumpriu adequadamente os 10 anos, extinta a pena, nos próximos 5 anos, vindo a cometer novo delito, será considerado como reincidente. Em contrapartida, passados os 5 anos, não tendo cometido qualquer delito, volta a ser tecnicamente primário. Se, portanto, no 6º ano vier a praticar o crime 2, vindo a ser condenado, o juiz irá considerá-lo como tecnicamente primário. Chamo, no entanto, a sua atenção que o prazo depurador da reincidência, segundo o entendimento atual e aparentemente estabilizado na jurisprudência, inclusive com repercussão geral, este prazo depurador da reincidência não vai apagar os maus antecedentes. Isso hoje é o que já está prevalecendo no STF e no STJ, no sentido de que o prazo depurador da reincidência não apaga os maus antecedentes. Precisamos entender também que não são considerados, para efeito de gerar reincidência futura, os crimes militares próprios e os crimes políticos. Militares próprios, aqueles praticados por militares contra as instituições militares, ao passo que os crimes políticos também não serão considerados para efeito de reincidência futura, se houver condenação anterior por esses crimes. Então, muito importante também este inciso 2. Mas eu chamo a atenção para um detalhe que às vezes fica esquecido em relação ao inciso 1. No inciso 1, temos que levar em conta o seguinte: se o indivíduo for beneficiado por suspensão condicional da pena, que pode durar aí de 2 a 4 anos, ou tem aquela suspensão que chamamos de sursi humanitário ou etário, que pode durar de 4 a 6, o fato é que o tempo de suspensão condicional da pena é contado dentro desses 5 anos relativos ao prazo depurador. Lembre-se disso. Então, se a pena foi suspensa por 2 anos, o indivíduo cumpriu as condições adequadamente nesses 2 anos, não tendo havido, portanto, a execução da pena propriamente dita, porque a pena teve a sua suspensão quanto à execução, veja que esse indivíduo é reincidente, claro, ele foi condenado por uma sentença transitada em julgado, a qual o juiz aplicou o artigo 77 do Código Penal.
Ao se suspender a pena por 2 anos, já vamos contar esses 2 anos dentro do prazo depurador de 5 anos, o que significa que, uma vez ocorrido o término da suspensão condicional da pena, só mais 3 anos restarão para que o indivíduo volte a adquirir o seu status de primário. Em relação ao livramento condicional, também vamos contar o tempo do livramento condicional. O período de prova do livramento condicional é contado dentro desses 5 anos. Veja, na suspensão condicional da pena, o marco inicial será a audiência admonitória, enquanto no livramento condicional, o marco inicial será o que chamamos de cerimônia do livramento condicional, onde as condições do livramento condicional serão esclarecidas para o apenado. Então, a audiência admonitória para a suspensão condicional da pena é quando começamos a contar o prazo, e aí vamos contar o prazo de 2 anos da suspensão e mais o prazo de 3 anos, para que, somados os 5, o indivíduo volte a adquirir a sua condição de primário, ao passo que no livramento condicional, vamos contar aí a cerimônia do livramento condicional, já iniciando a contagem, e aí até se chegar aos 5 anos, para que o indivíduo volte à sua condição de primário. Detalhes importantes que você não pode esquecer na sua dissertação. Então, vimos o prazo depurador da reincidência, aí um julgado do STF bastante recente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que condenações criminais extintas há mais de 5 anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena base em novo processo criminal. De acordo com o entendimento, o Instituto dos Maus Antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, tema 150, na sessão virtual encerrada em 17/8/2020, esse julgado de 2020 do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o prazo depurador ele não apaga os maus antecedentes, embora apague a reincidência. Então, vamos ver aí alguns efeitos da reincidência na aplicação da pena, para você, na sua dissertação, não esquecer todos esses efeitos. Veja, primeiramente, o efeito óbvio aí, que a gente mais conhece, a reincidência é uma agravante genérica, está lá no artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. A reincidência. Portanto, na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz utilizará a reincidência como agravante genérica, normalmente agravando a pena base em 1/6, em razão desta circunstância agravante genérica. Portanto, reincidência, circunstância que sempre agrava a pena. Nesta segunda fase, é preciso que se diga, e eu sei que você sabe disso, a reincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, inclusive de modo a se anularem. Então, vai ser possível a compensação de modo a se anularem com a confissão espontânea. Eu tenho ainda a questão da multirreincidência para ser apreciada. E o STJ tem um julgado deste ano, olha só, de 14 de fevereiro de 2023, de alguns dias atrás, antes de eu gravar essa aula para você, o STJ com uma posição aí muito interessante acerca da multirreincidência, que é aquele sujeito que tem uma multiplicidade de condenações transitadas em julgado. Olha o que diz o Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e ainda para exasperar a pena em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa, tal como ocorrido na espécie. Embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para a incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado. Em caso, a instância antecedente aplicou a fração de 1/5 sob o fundamento de que foram consideradas 2 condenações transitadas em julgado,
para valorar negativamente os antecedentes. E ainda que ambas eram decorrentes da prática de delitos contra o patrimônio, não se verificando, portanto, a apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Olha que interessante, um julgado recentíssimo de 14 de fevereiro de 2023. Algumas coisas me chamaram a atenção nesse julgado. A primeira de que não há bis in idem quando o juiz considera condenações anteriores distintas para aumentar a pena, agravar a pena, tanto na primeira quanto na segunda fase. O que o juiz não pode fazer é pegar uma única condenação e considerar o réu como reincidente e como portador de maus antecedentes. Neste caso, em que há uma só condenação, o juiz deve considerá-lo somente como reincidente, porque é a etapa da dosimetria que está mais para fora, ou seja, mais para a borda, sendo, portanto, mais específica. E por isso o juiz deve considerar a reincidência na segunda fase, havendo uma condenação. Havendo multiplicidade de condenações, aí é que é o problema. Porque será que isso seria bis in idem, já que o juiz, pelos maus antecedentes, exasperaria a pena na primeira fase e o STJ recomenda como padrão um sexto, a não ser que o juiz fundamente uma outra fração, ele então consideraria como circunstância judicial desabonadora os maus antecedentes na primeira fase e a outra condenação como reincidência na segunda fase. Aí o que o STJ diz que me chama também a atenção? Se na primeira fase o juiz tiver mais de uma condenação para considerar como maus antecedentes, e aí eu estou presumindo que o indivíduo tem 3 condenações anteriores, porque, veja, uma o juiz vai considerar como reincidência, e se na primeira fase o juiz tiver 2 para considerar como maus antecedentes, o que o STJ está dizendo? Que é legal, é legítimo que o juiz escolha uma fração mais gravosa do que um sexto, ou seja, se ele aplicar 1/5 na primeira fase, é válida a sentença. Não há desproporcionalidade nisso. Por quê? Porque ele está considerando a multiplicidade de condenações gerando maus antecedentes, além daquela que na segunda fase gerou a reincidência. Entenderam o raciocínio? Julgado aí muito interessante do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão. O STF também aí com um julgado recente de setembro de 2022, eu vou ler para você só a parte amarela, que diz, ausente identidade entre o juízo de reprovabilidade levado a efeito na primeira fase da dosimetria e o fato objetivo da reincidência na segunda, não há que se falar em bis in idem. Veja, se eu não tenho o mesmo juízo de reprovabilidade, isto é, se as condenações anteriores são distintas, sendo utilizadas em fases distintas da dosimetria da pena, não há bis in idem, segundo o Supremo Tribunal Federal, um julgado aí da segunda turma, relator ministro André Mendonça. Portanto, entendimento muito importante, tanto do STJ quanto do STF, quanto ao Instituto da Multireincidência, e não somente da reincidência. Muito interessante isso aí. Outra repercussão da reincidência, veja, influencia diretamente na aplicação do regime de cumprimento de pena. Na verdade, esse slide aí, que tem que aparecer para você, o do artigo 33 do Código Penal. Eu sei que você já viu esse artigo 33 por várias vezes, mas o que eu chamo a atenção aqui é que você não pode esquecer de colocar esses detalhes na sua dissertação. Muita coisa que a gente já viu, às vezes no momento que cai o tema na prova, a gente esquece que aquilo está relacionado ao tema. E por isso que muito candidato depois se lamenta dizendo, mas eu sabia e esqueci de colocar. Mas o examinador não sabe que você sabia, ele quer saber o que você colocou na prova. Então, é importante também essa menção ao artigo 33, embora óbvia, mas que você não esqueça de mencionar na sua prova, que é a influência que a reincidência faz no âmbito da aplicação do regime de cumprimento de pena na sentença, e que você percebe aí no 33, parágrafo 2º do Código Penal. O parágrafo 2º, a linha A, está dizendo para você que o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Isso você sabe, tanto faz o réu ser primário ou reincidente, uma vez condenado a uma pena superior a 8, ele irá para o regime fechado. Em relação ao condenado não reincidente, aquele que tem primariedade, condenado a uma pena superior a 4 e que não exceda a 8, esse indivíduo vai para o semiaberto.
Agora, condenado a uma pena superior a 4 e que não exceda a 8, sendo reincidente, o regime dele é o fechado. Tome cuidado, portanto, vai para o regime fechado aquele que com pena superior a 4 até 8 tenha sido condenado, ele vai iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. E a linha C está dizendo: o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Aquele que for condenado a uma pena até 4 anos vai para o regime aberto. Agora veja, sendo ele reincidente e tendo sido condenado a uma pena até 4 anos, ele vai para o regime fechado ou ele vai para o regime semiaberto? Quem vai me socorrer é a súmula 269 do STJ que aparece para você. A súmula 269 vai dizer: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Perceba, portanto, que o indivíduo, se reincidente, vindo a ser condenado a uma pena de até 4 anos, ele pode ser beneficiado pelo regime semiaberto, embora a literalidade do 33 do Código Penal não permita. Se eu seguir a literalidade do artigo 33 do Código Penal, ele iria para o fechado. Porém, a súmula 269 está dando aí um caminho a ser seguido pelo juiz. Pena até 4 anos, indivíduo reincidente, se as circunstâncias judiciais do artigo 59 forem favoráveis, esse indivíduo pode ter o regime semiaberto em seu benefício, em vez do fechado, porque o fechado seria aplicado se eu seguisse a literalidade do 33. A súmula, no entanto, dá aí uma salvação, uma ponte de ouro para o indivíduo, então, ser submetido ao regime semiaberto se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. O que significa que se o indivíduo for multireincidente, e se ele for condenado a até 4 anos, já não terei circunstâncias judiciais plenamente favoráveis, considerando que esse indivíduo terá maus antecedentes, pois ele tem 2 condenações anteriores transitadas em julgado. O juiz, então, estaria autorizado a aplicar o regime fechado, assim como estaria em relação às demais circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, tome muito cuidado com essa pegadinha, porque o que vai definir se ele vai para o semiaberto ou para o fechado, tendo sido condenado a uma pena de até 4 anos e sendo reincidente, são as circunstâncias judiciais do 59, sendo elas favoráveis, e aí a gente vai interpretar a súmula como plenamente favoráveis, como todas favoráveis, sendo elas favoráveis, o indivíduo vai para o semiaberto. Tendo, no entanto, uma única circunstância judicial desfavorável, o juiz pode, e não deve, veja, o juiz pode, de forma fundamentada, aplicar o regime fechado para este indivíduo. Cuidado com isso. Tenho ainda outras consequências em relação à reincidência. Coloquei mais um aí para você. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O artigo 44 vai dizer que não tem direito a essa substituição o reincidente em crime doloso. Aí eu estou falando de reincidência específica, ou seja, tem que ser uma reincidência especificamente em crime doloso, porque aquele que, sendo condenado anteriormente por crime culposo, ele vai ter direito, em tese, à substituição do 44. 2 crimes culposos, por exemplo, no segundo crime ele tem direito à substituição, ou ainda um crime anterior culposo e um segundo doloso, tem direito à substituição. Para que ele não tenha direito, eu preciso que o crime anterior seja doloso e o crime posterior também seja doloso. Será vedada a aplicação do 44. Em relação ao 77, suspensão condicional da pena, mesma coisa. O 77, que é a suspensão condicional da pena pelo período de 2 a 4 anos, não será aplicado quando o indivíduo seja reincidente em crime doloso. Mesma coisa da vedação lá do 44. Reincidente em crime doloso não terá direito à suspensão condicional da pena. Algumas outras consequências de natureza penal. A reincidência também impede o privilégio no furto, na apropriação indébita, no estelionato e na receptação. Naqueles crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, em que eu tenho lá aqueles requisitos do privilégio, o criminoso é primário e é de pequeno valor, a coisa subtraída, no caso do furto, ou a coisa apropriada, ou a coisa receptada, enfim, conforme cada delito,
O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Mas, para isso, o indivíduo tem que ser primário, com aquele requisito do pequeno valor da coisa, que, segundo o STJ, o parâmetro é até um salário mínimo. Portanto, reincidência também impedindo privilégio em algumas infrações penais. Mais efeito da reincidência aí na lei de abuso de autoridade. Então, veja, coloquei aí para você 2 leis específicas, permite a incidência de mais efeitos da condenação no crime de abuso de autoridade, ou seja, o reincidente específico em abuso de autoridade vai se submeter a mais possíveis efeitos da condenação, que são os efeitos 2 e 3 aí do artigo 4º. Esses efeitos 2 e 3 exigem a reincidência em crime de abuso de autoridade. Quais são esses efeitos? A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, uma segunda condenação, sendo o indivíduo já condenado anteriormente por crime de abuso de autoridade, numa segunda condenação, o juiz pode aplicar a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função por 1 a 5 anos, ou ainda a perda do cargo, do mandato ou da função pública, devendo isso ser fundamentado na sentença. Esses efeitos não são automáticos para o reincidente. Além do requisito da reincidência, o juiz deve ainda fundamentar na sentença por que está aplicando o efeito da inabilitação ou da perda do cargo. E, por fim, impede o tráfico privilegiado lá no 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, porque o indivíduo tem que ser primário para ter direito à redução da pena de 1/6 a 2/3. Olha o que diz o parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas. Nos delitos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, isso eu estou falando do 33, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Em resumo, reincidente não tem direito ao tráfico privilegiado. Tem que ser réu primário para ter direito à redução de 1/6 a 2/3, além dos demais requisitos exigidos pelo parágrafo 4º. Então, nós encerramos essa aula, que é apenas a primeira parte da aula sobre reincidência, porque eu falei apenas da reincidência quanto aos seus efeitos em relação à aplicação da pena. Na nossa segunda aula, os efeitos da reincidência quanto a medidas processuais, quanto ao direito processual penal e também no âmbito da execução penal. Então, encerramos por aqui. Agradeço a você por essa atenção durante a nossa aula e teremos aí o próximo bloco acerca da reincidência. Um abraço para você.